Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e o NT Sul já está chegando com as principais informações do dia para você. Nós vamos agora aos destaques da edição de hoje. Cachoeira do Sul tem mais um óbito de paciente com coronavírus e chega a 9 mortes. Casos confirmados de Covid passam de 1.000. Ministério da Educação determina que aulas em instituições federais sejam presenciais a partir de janeiro de 2021. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos, Lena Caetano conversa com Luiz Paixão, do PP. Ruas de Cachoeira do Sul recebem calçamento. Serviço está sendo feito com recursos do pré-sal. E hoje tem o quadro Dia de Terapia com Lisiane Homerich. E também atualizações sobre a determinação da Justiça de que a Transporte Nossa Senhora das Graças ateste condições de segurança e trafegabilidade de pelo menos 12 veículos para atender a comunidade. Assista às notícias enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Pelo Facebook também dá para participar. É só acessar aí, facebook.com/TV Cachoeira e comentar na nossa live. Participe e acompanhe as notícias. O NT Sul está no ar. Foi confirmado ontem pela Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul o 9º óbito de paciente com coronavírus no município. Nós chegamos a citar isso no finalzinho do NT Sul de ontem. A vítima foi um homem de 75 anos que estava internado em estado gravíssimo com síndrome respiratória aguda grave no Hospital de Caridade e Beneficência. Além deste óbito, a nota informativa da Secretaria notificou ainda 17 novos casos e, com isso, Cachoeira do Sul passa dos 1.000 casos confirmados. Entre os confirmados de ontem estão uma menina de apenas 1 ano e um profissional da saúde. Também foram registrados ontem 17 novos suspeitos e 8 foram descartados. Mais 8 estão recuperados da Covid-19. Cachoeira do Sul tem agora um total de 1.008 casos confirmados. 198 estão ainda como suspeitos e 2.703 já foram descartados. O total de recuperados é de 799 e os óbitos agora são 9. E tendo passado dos 1.000 casos, nós vamos conferir na nossa tela como esses números estão se comportando em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha então. Aqui na nossa tela nós temos um gráfico que mostra esses números, né? Aqui desde o início da pandemia, naquela primeira semana de 26 de março até dia 1º de abril, né? Como a gente já mostrou aqui outras vezes, um número relativamente pequeno de casos até a semana ali que vai até o dia 27 de maio. Então a curva ela começa a oscilar e a subir em Cachoeira do Sul e a primeira morte é registrada na semana de 16 a 22 de julho. Então há uma escalada mais significativa dos casos aqui em Cachoeira do Sul. E aí, cabe a gente salientar aqui o seguinte, na semana de 3 a 9 de setembro, aqui está, foram registrados 485 casos, ou seja, cerca de 500 casos nesse período aqui, nesse intervalo do gráfico. E agora nós chegamos num espaço de tempo mais curto, a 1.008 casos, como nós já noticiamos, nesta semana, que vai do dia 26 de novembro a 2 de dezembro, portanto, até ontem. Então, não está exatamente dentro do critério, né, da média móvel de semana, então esse número ainda pode aumentar, mas aqui ultrapassamos pela primeira vez, né, a barreira dos 1.000 casos. E aí, nessa semana, que vai ali de 26 de 11 a 12 de dezembro, chegamos a 132 casos confirmados de coronavírus em uma única semana. E mais uma informação preocupante da UTI, que é direcionada para a Covid-19 no HCB, resta apenas um leito. 9 leitos estão ocupados neste momento com pacientes que fazem o seu tratamento na unidade de tratamento intensivo do HCB em Cachoeira do Sul. Portanto, mais do que nunca, o cuidado é necessário, é um assunto sério e nossas famílias, né, precisam estar preparadas para lidar com essa situação, para que não se agrave ainda mais, né, e novas mortes não aconteçam aqui no nosso município. O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União de ontem uma portaria que determina que as aulas nas instituições federais de ensino superior devem ser de forma presencial a partir de janeiro de 2021. Segundo o texto, as instituições devem seguir protocolo de biossegurança instituído pelo MEC em julho. O Ministério da Educação determinou o retorno às aulas presenciais para as atividades letivas realizadas por instituições de ensino superior e integrantes do Sistema Federal de Ensino,
a partir do dia 4 de janeiro. A decisão foi publicada em portaria no Diário Oficial de quarta-feira. Apesar do número de contaminados pelo coronavírus ter voltado a subir no país, a portaria assinada pelo ministro Milton Ribeiro determina que os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação, deverão ser utilizados apenas em caráter excepcional e de forma complementar. A portaria autoriza aulas virtuais no caso de as autoridades locais suspenderem atividades letivas presenciais. Na mesma portaria, ainda define como responsabilidade das instituições a escolha dos componentes curriculares que vão utilizar recursos educacionais digitais, disponibilizar recursos a alunos que queiram acompanhar as atividades letivas ofertadas de forma presencial, além da realização de avaliações. Serão consideradas exceções às práticas de estágios ou aulas que exijam presença em laboratório, obedecendo às diretrizes nacionais curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Fica vedada a aplicação da excepcionalidade àqueles cursos não disciplinados pelo CNE. A Universidade Federal de Santa Maria, única do perfil com sede em Cachoeira do Sul, publicou em suas redes comunicado do reitor Paulo Burman, em que ele afirma que a reitoria vai avaliar com cautela, mas de imediato declara que não colocaremos em risco a vida de nossa comunidade. Continuaremos, ainda assim, com zelo e responsabilidade, cumprindo nosso papel estratégico no ensino, na pesquisa e na extensão, nos termos das resoluções, portarias e normativas próprias. O quadro da pandemia não é nada favorável para esta intempestividade. Uma loja de roupas no bairro Gonçalves sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada de ontem. O caso foi na rua Dona Hermínia. O homem tentou forçar a porta de entrada do estabelecimento, mas não teve sucesso. A investida do assaltante foi captada pelas câmeras de vigilância. A Brigada Militar esteve no local e o caso foi registrado. 6 homens suspeitos de participar do roubo a uma agência bancária em Criciúma foram presos no Rio Grande do Sul na tarde de ontem. Um estava no município de Três Cachoeiras, 2 em São Leopoldo e 3 na divisa de Torres, no Rio Grande do Sul, com Passo de Torres, no estado catarinense. Cerca de 30 pessoas encapuzadas participaram do assalto que assombrou a cidade na noite da última segunda-feira. Leani Lemos assume amanhã a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Ela foi indicada pelo governador Eduardo Leite. Leani se despede da coordenação do Comitê de Dados do Rio Grande do Sul, que coordena as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Leani Lemos, coordenadora do Comitê de Dados do Governo do Rio Grande do Sul no enfrentamento à pandemia da Covid-19, assume nesta sexta-feira a direção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Ela foi indicada pelo governador Eduardo Leite para representar o Rio Grande do Sul na direção do banco. Pelo rodízio estabelecido entre os 3 estados do Sul, ela será a primeira mulher a assumir a presidência do BRDE, que em 2021 chegará aos 60 anos de atuação. Como secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do atual governo do Rio Grande do Sul, função que deixou em junho deste ano, Leani Lemos atuou diretamente na aprovação do Reforma RS, conjunto de projetos que alterou a estrutura nas carreiras do funcionalismo, visando conter o crescimento das despesas de pessoal. Ela se despede essa semana da coordenação do comitê composto por uma equipe de especialistas na concepção do modelo de distanciamento controlado, que definiu protocolos para a retomada das atividades a partir de critérios que medem o avanço do novo coronavírus e a capacidade de atendimento dos serviços de saúde em território gaúcho. Leani substituirá no cargo a Luiz Correia Noronha, que seguirá respondendo pela diretoria de planejamento do BRDE, que tem a 16ª maior carteira de operações do país, somando mais de 13 bilhões e meio de reais. A Assembleia Legislativa aprovou ontem, com 48 votos favoráveis e 1 contrário, a Lei Orçamentária Anual para 2021 no Rio Grande do Sul. O projeto de lei, encaminhado pelo governo do estado, prevê receita de 42 bilhões e 865 milhões de reais e também fixa a despesa em quase 51 bilhões, o que gera um déficit de bilhões para o ano que vem. A proposta teve 347 emendas e 293 foram acolhidas pelo relator, o deputado Matheus Vesp, do PSDB. Ontem também seria votado o projeto que autoriza o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais. Mas a proposta teve de ser retirada e reapresentada com uma alteração da atualização monetária. O
O valor inicial era de 0,87% ao mês. Após a alteração, esta porcentagem foi para 1,22% ao mês. A repórter Lena Caetano está chegando para nos apresentar o perfil de mais um dos vereadores que integram a nova legislatura da Câmara de Cachoeira do Sul. Daniel, o vereador que apresentamos hoje, da composição 2021 da Câmara de Vereadores, já pode ser considerado veterano de Câmara. Ele vai entrar no seu terceiro mandato e ele é Luiz Paixão, reeleito para o terceiro mandato na Câmara de Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, a gente entrando para o terceiro mandato, parece que aumenta mais a responsabilidade de mais fazer por Cachoeira. Terceiro mandato, por que essa sequência e essa vontade de continuar executando uma tarefa que a gente sabe, todos mencionam, não é fácil? De fato, mas eu amo o que eu faço, Lena. E amando o que a gente faz, a gente consegue produzir e se aproximar um pouco dos anseios da nossa comunidade. Porque, bem, tu sabes que para estar lá tem que ser votado, né? E a nossa comunidade, se assim confiou o seu voto neste vereador, é porque confia no seu trabalho. O vereador vem da área da saúde, é funcionário concursado do município, inclusive, mas tem um mandato que não é focado só nessa área, né? É bastante compatível em vários segmentos e tudo mais. Vai seguir dessa linha? Com certeza, Lena. Na verdade, antes de te responder a pergunta, eu preciso fazer aqui um agradecimento, se tu me permite. A Deus, em primeiro lugar, né, por ter conseguido a eleição, aos eleitores que se dividem entre amigos, os meus colegas do hospital, os meus colegas da prefeitura, os meus colegas da UPA, né? A minha família, que família não adianta, família veste a tua camiseta e te ajuda, né? Em tudo, o teu sonho sempre, o que tu tem para fazer. Então, eu precisava fazer esse agradecimento antes de te responder. Na verdade, a área de saúde é onde eu trabalho e onde eu atuo há mais de 20 anos. Mas, na vereança, tu não é vereador de um segmento, tu é vereador de toda a cidade e de todos os segmentos e demandas que tu fores procurado. E eu procuro atender a todos, né, sem distinção. E procuro trabalhar com muito comprometimento em cada área que sou procurado. Ser um vereador do mesmo partido do prefeito eleito ajuda? Nós temos esperança que sim, principalmente que o prefeito escute em determinados momentos aquilo que a gente está trazendo, que não é vontade nossa, muitas vezes, que é um alerta que o povo nos passa e pede para que o prefeito fique sabendo. Ou seja, muitas coisas que a gente leva a conhecimento do prefeito, como nós levamos ao conhecimento tanto do ex-prefeito Neyron quanto do atual prefeito, e a gente muitas vezes não é ouvido. Só que não é o vereador que não está sendo ouvido, Lena, é a comunidade que está por trás, que está pedindo e clamando. E, nesse sentido, sendo um vereador do partido do prefeito, nós temos certeza de que o Zé Otávio vai olhar com mais carinho. E, mais do que isso, até pela pessoa que ele é, que é de muito mais diálogo, né? E junto com a professora Ângela Chuca, não tenho dúvida que vai ser um governo marcado pelo diálogo. Muda teu perfil de atuação na Câmara, ser governista? O vereador continua o mesmo. O que ficou para trás que o vereador Luiz Paixão vai retomar e pretende seguir batendo na mesma tecla? Na verdade, eu não tenho assim uma tecla específica para bater. Eu vou continuar com aquela atuação que eu sempre tive, né? Elogiando, sendo propositivo e cobrando também a resposta que a nossa comunidade tanto pede e tanto precisa. Alguma proposta, algum projeto em especial? Tem algumas coisas que nós já estamos trabalhando, mas eu prefiro divulgar no momento oportuno para não atrapalhar, até porque temos aí vários colegas novos entrando também, né? Então, muito provavelmente, alguns podem estar trabalhando em alguma ideia, então a gente não quer também atrapalhar ninguém. Se houver uma proposta, Luiz Paixão pode abandonar o mandato e ir para a prefeitura ou ser secretário, por exemplo? Eu, na verdade, sempre gosto de me manifestar, Lena, em cima de algum fato, né? E o fato é que não recebi convite para isso. Mas é algo a ser pensado? Com certeza, sempre. Seria até uma honra. Luiz Paixão, em determinado momento da sua carreira política, veio à tona que poderia ou teria projeto de se candidatar a prefeito. Isso é um projeto que faz parte ainda da sua lista de ambições políticas? Com certeza, Lena. Mas assim, a gente não pode nunca marcar prazo para isso, porque o prazo é o eleitor que te dá. O prazo depende muito do teu trabalho, né, e do respaldo que a comunidade vê em te dar esse trabalho. Eu, por enquanto, quero seguir trabalhando da forma como sempre fui, como sempre fiz, né,
realmente cheguei a lançar o meu nome em determinado momento, mas é preciso entender que, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás para poder avançar depois. E, se for da vontade de Deus, né, esse vereador aqui, em algum momento, vai se colocar, porque a gente sempre faz uma analogia com o time de futebol. O jogador de um time de futebol, qual deles que não quer jogar na seleção, né? Uma outra pergunta, vereador. É ambição sua, é projeto seu a presidência da Câmara? Não é uma ambição minha. A gente está trabalhando com várias possibilidades aí. Tem vereadores aí com muita capacidade de presidir a Câmara de Vereadores, sem problema nenhum. Se o vereador Paixão for uma das opções, a gente vai estar disponível como sempre esteve. Um dos assuntos que abordamos com praticamente todos os candidatos, os vereadores eleitos que estiveram aqui, que foi bandeira de muitos deles durante a campanha, a questão de revogar o 13º para os vereadores. Eu penso que é uma discussão que não se pode se apequenar para fazê-la. Ela deve ser uma discussão muito ampla. Eu não tenho agora todos os números aqui de cabeça para poder te falar, nem pensei nisso, nem sabia que seria perguntado disso. Mas, assim, eu acho que o 13º dos vereadores hoje consome em torno de 90 mil por mês. E pasma agora, Lena, no orçamento de 2021, tá, nós temos para pagar de juros, previsto no orçamento para pagar de juros no município de Cachoeira, juros bancários, juros de financiamento, juros de parcelamentos, mais de 3 milhões e meio de reais. Então, se nós vamos discutir 90 mil reais, nós temos que discutir 3 milhões e meio também. E outros fatores e outras coisas que também estão, vamos dizer, latentes no nosso município que precisam de discussão. Isso eu penso, num primeiro momento. FAPES também é outro assunto que sempre foi bastante discutido e que o senhor também sempre contrapôs bastante. Com certeza. O FAPES, na verdade, ele é o assunto do momento. É o que, na verdade, precisa ser discutido primeiro. Eu acho que nada deveria ser discutido antes de ser discutido o FAPES, né? E isso passa por uma discussão com a sociedade, uma discussão com o prefeito, uma discussão com os vereadores e uma discussão com os servidores do município. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, todo mundo vai ter que dar aquela sua contribuição, porque nós precisamos salvar não só a aposentadoria das gerações que estão vindo, mas nós precisamos salvar o poder público de quebrar, de não poder mais chegar ao ponto de não poder mais prestar um serviço público qualquer. Luiz Paixão poderá vir a ser, na Câmara de Vereadores, líder do governo? Isso depende de uma conversa com o prefeito eleito. A gente não conversou sobre isso ainda, mas não teria problema nenhum de fazer a defesa do governo, não. Não limitaria a sua ação? Não, não limitaria, porque assim, continuarei sendo o mesmo, né, com a função ainda de defender as ideias boas do governo e apontar todos aqueles equívocos que, por acaso, venham a se criar. Ok, a gente agradece a sua participação conosco aqui no NTSU, na TV Cachoeira. Sucesso na nova empreitada aí em mais esse mandato. Muito obrigado, Lena. Um abraço a todos os telespectadores da TV Novo Tempo e esse vereador aqui, você sabe que pode confiar. Tá, então, Daniel, mais um vereador, mais um rosto desta nova legislatura da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, que a partir de 1º de janeiro estará na labuta com os demais. Obrigado, Lena, pelas informações, pela entrevista com o vereador Luiz Paixão, a quem também desejamos sucesso, né? Estamos trazendo aqui já há alguns dias esse perfil, não é, da nova Câmara de Vereadores, a legislatura que começa a partir de 2021. Trazendo uma informação sobre notícia que nós demos antes, sobre o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 2021, o déficit é de aproximadamente 8 milhões de reais, aliás, 8 bilhões de reais. Então, é um valor aí bastante considerável, né? Rio Grande do Sul também passando por suas grandes dificuldades financeiras. Bom, é hora de participação, é hora do seu recado aqui. Nós queremos contar sempre com o seu olhar atento, com o seu olhar apurado sobre aquilo que acontece em Cachoeira do Sul. E não apenas aqui. Você está nos assistindo em outro estado, em alguma outra região do Rio Grande do Sul? Mande pra gente sua mensagem, conte quem está assistindo aí com você, conte a sua notícia, nós queremos colocar no ar aqui. Daniel, como é que eu faço para participar? É muito simples, vai aparecer na sua tela aí agora o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente. 51997697129. Tem ali aquele QR Code no cantinho. Você aponta o seu celular para a tela com a câmera, obviamente, aberta, né? E ele vai remeter você para o WhatsApp. Aí é só mandar a sua mensagem, mandar a sua foto, mandar o seu vídeo e a gente coloca no ar. Se você quiser interagir também através do Facebook ou do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, ou então TV Cachoeira lá no YouTube, tem as nossas lives aí rolando e você pode interagir também.
Quero começar mandando abraços aqui. Aninha Robson mandando boa tarde, Elimara Nunes de Barros, Fátima Barbosa. Obrigado a todos vocês aí pelas interações no nosso Facebook. Vamos para a tela? Vamos ver mensagens que chegam para a gente aqui também. Juarez Bataioli, de Cachoeira do Sul. Estamos, acredito que sem iluminação, na rua Cândido Carvalho, bairro Marina, há 2 meses. A lâmpada está queimada. Eu ligo toda semana, só prometem, mas até hoje nada. Gostaria que tomassem providências, porque é uma escuridão na rua, diz aqui o Juarez, né? Esse aí certamente é um dos tópicos mais reivindicados pelos nossos telespectadores ao longo do ano de 2020, não é? Faltou resposta em vários momentos. Tomara que a partir de 2021 possa melhorar a questão da iluminação pública, né? Se a iluminação melhorou em alguns pontos aqui de Cachoeira, com a iluminação de LED, enfim, nas regiões mais periféricas, ou às vezes nem tão periféricas, né? Faltando a iluminação. E iluminação é algo básico, tem a ver com a dignidade da comunidade, né? De todos nós, e precisa ser fornecido. Até porque todos nós pagamos pela iluminação pública, né? A seguir, vamos falar sobre ruas de Cachoeira do Sul que recebem calçamento. O serviço está sendo feito com recurso do pré-sal. E hoje tem o quadro Dia de Terapia com a Lisiane Omerich. E também atualizações sobre a determinação da Justiça de que a Transporte Nossa Senhora das Graças ateste condições de segurança e trafegabilidade de pelo menos 12 veículos para atender a comunidade. Não sai daí que a gente volta já. Depois de uma noite de chuva, de ventos em Cachoeira do Sul, a quinta-feira deve seguir a mesma linha em todo o Rio Grande do Sul. Tem inclusive fortes rajadas de vento passando de 70 km por hora. Veja agora os detalhes na previsão. Quinta-feira será de instabilidade em Cachoeira do Sul. O dia começou com muitas nuvens, o sol pode aparecer e segue a possibilidade de chuva, mas com pequenos acumulados. A temperatura mínima do dia ficou em 20 graus e a máxima será de 26. Sexta-feira tem sol entre nuvens e não chove, mínima 16, máxima 26. Sábado segue essa tendência de sol e nuvens e não deve chover, temperatura mínima 14 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia deve ser marcado por tempo instável no estado gaúcho. As precipitações podem chegar ainda acompanhadas de descargas elétricas e rajadas intensas de vento passando dos 70 km por hora. Os maiores volumes de chuva estão previstos para a Serra e regiões norte e noroeste do estado. No decorrer da tarde, a instabilidade perde força, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas na maioria das áreas. As exceções são o litoral sul, a Campanha e a região sul do estado, onde o céu passa a ficar aberto. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Também 27 em Uruguaiana, na fronteira oeste. 26 graus em Passo Fundo, na região norte, e em Santa Maria, na região central. No litoral norte do estado, entre Tramandaí e Torres, 26. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. O Ministério da Saúde apresentou um calendário de vacinação contra o coronavírus. O governo federal prevê iniciar a imunização em março, mas não há perspectiva de vacinar toda a população até o fim de 2021. Além disso, nenhuma vacina contra a doença está registrada no Brasil até o momento. Segundo o Ministério da Saúde, o governo irá imunizar, tão logo uma vacina segura seja disponibilizada, os grupos com maior risco de desenvolver complicações e óbitos decorrentes da Covid-19. E as populações mais expostas ao vírus. Idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas serão os primeiros a ser vacinados. Já está estipulado que as doses serão enviadas aos estados e eles farão a distribuição nas cidades. As vacinas devem vir prontas para aplicação. A previsão do governo é distribuir 100 milhões de doses da candidata de Oxford ainda no primeiro semestre de 2021. O governo federal prevê iniciar a imunização em março, mas não há perspectiva de vacinar toda a população até o fim de 2021. Enquanto isso, a Fundação Oswaldo Cruz trabalhará na produção de mais imunizantes,
já que a parceira prevê a transferência de tecnologia para a confecção em território brasileiro. Assim, para o segundo semestre, a expectativa é de distribuir mais 165 milhões de doses. Para nós brasileiros parece que ainda está um pouco distante, não é? A vacina, por isso os cuidados continuam sendo a ferramenta mais importante nesse momento para o combate ao coronavírus, né? A Covid-19. Vamos para a interação? A gente gosta demais de ter aqui a sua participação, o seu recado, o seu pensamento sobre as notícias do dia, sobre aquilo que acontece, não é? Nas nossas comunidades, no nosso dia a dia. Para participar, muito simples, WhatsApp 51997697129. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem também live lá no nosso canal do YouTube. Basta você também pesquisar aí TV Cachoeira, se inscrever no nosso canal lá do YouTube. No YouTube a gente já tem mais de 40 mil inscritos no canal. Você pode interagir por lá se você gosta também dessa rede social que é mais dedicada a vídeos, né? A gente atualiza diariamente com todas as informações aqui do Telejornal. Quero começar pelo YouTube mandando um abraço para o Alexandre Gomes, está com a gente lá interagindo. Obrigado, Alexandre, tudo de bom para você aí, uma ótima tarde. No Facebook, a Jurema Barcelos dizendo que está com saudades de Cachoeira, manda um abraço para todo o seu povo aqui no município. Obrigado, Jurema, tudo de bom para você. Bom matar a saudade, não é? Nem que seja pela televisão, conferindo as informações do município. Até Calberto também passando por aqui, a gente agradece pela participação. Vamos aqui para a tela. Temos aqui uma foto, quem manda mensagem pra gente é a Juliana. Vamos aqui ao texto. Quero desejar um feliz aniversário para minha sobrinha, a Amanda. E agora sim, a foto da Amanda, que está fazendo mais um ano de vida, e a Juliana faz essa homenagem especial. Parabéns, Amanda, tudo de bom para você. Um super abraço de toda a equipe aqui do NT Sul para você. Vai participando, você que está em casa, mande sua mensagem, conte a sua notícia. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para a telinha. Quero ter aqui também o seu recadinho. O autor confesso de estupro e morte da menina Nayara, em Caxias do Sul, foi condenado a 36 anos de prisão. Juliano Vieira Pimentel de Souza foi responsabilizado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. O julgamento, que durou 10 horas e meia, foi realizado ontem em Caxias do Sul. O Tribunal do Júri de Caxias do Sul condenou Juliano Vieira Pimentel de Souza, 34 anos, por raptar, estuprar e matar a estudante Nayara Soares Gomes, de 7 anos. Ele foi sentenciado a 36 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. O julgamento desta quarta-feira aconteceu 2 anos e 8 meses após Nayara desaparecer no bairro Esplanada, quando caminhava sozinha para a escola. O caso mobilizou a comunidade caxiense em 13 dias de buscas e orações. O desfecho se confirmou quando a Polícia Civil prendeu o autor e localizou o corpo da menina na represa do Faxinal. O julgamento fechado durou 10 horas e meia. A autoria do rapto e morte foi considerada esclarecida desde a fase policial, quando Juliano confessou os crimes aos delegados e levou os investigadores até onde estava escondido o cadáver de Nayara. Também há um exame de DNA que comprovou o estupro praticado pelo réu. Desta forma, os debates no plenário se concentraram em apontar se o réu teve a intenção de matar a menina e o enquadramento dos atos criminosos praticados. Esta é a segunda condenação de Juliano por estupro de vulnerável. Em fevereiro de 2019, ele foi sentenciado a 16 anos e 6 meses de prisão por raptar e estuprar outra menina da mesma faixa etária de Nayara. Este crime aconteceu em outubro de 2017, 4 meses antes do rapto e homicídio de Nayara. A defesa vai recorrer da sentença. Caso lamentável, né? E a gente muda de assunto agora. Você já ouviu falar de transtorno esquizoafetivo? Não, não é a mesma coisa que esquizofrenia, apesar de ter semelhanças e até alguma ligação. Bom, parece complicado, né? Mas a psicóloga Lisiane Omerich vai explicar de maneira fácil pra gente no quadro Dia de Terapia. Confere aí. Oi, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre transtorno esquizoafetivo. É um nome longo, mas justifica este nome porque ele mistura um pouquinho de esquizofrenia com um pouquinho de bipolaridade. Você já deve ter ouvido falar sobre a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é um transtorno muito sério, onde as pessoas criam uma realidade paralela.
É um transtorno que ele não tem cura, ele é equilibrado com medicação. E a gente precisa trabalhar muito, muito com medicação e terapia para a pessoa poder ter um senso de realidade, né? Poder sair daquela realidade paralela que ela vive e centrar na realidade, no tempo real, aonde ela está ambientada. Mas o transtorno esquizoafetivo, ele vem de uma variação da esquizofrenia, porque também faz com que a pessoa saia um pouco fora da realidade. E o transtorno afetivo bipolar, ele aparece muito dentro do transtorno afetivo bipolar. Quando a gente está num atendimento, que a gente faz uma anamnese com uma pessoa que vai procurar ajuda, que uma anamnese é quase como uma entrevista, que a gente vai perguntando coisas sobre a vida da pessoa, quando que ela apresentou os sintomas, o que ela está apresentando, né? A gente sempre faz os dois questionamentos, se ela vê vultos que não existem ou se ela ouve vozes de comando. Por quê? Porque isso é exatamente aquilo que nos mostra se a pessoa que apresenta uma bipolaridade, que apresenta aquela alternância de humor, como a gente já falou no programa anterior, se ela também apresenta um comportamento psicótico, ou seja, se o cérebro dela também está operando fora da realidade. Então, muitas vezes, essa passagem na bipolaridade que ela tem da fase depressiva para a fase eufórica, numa dessas variações, ela apresenta esse comportamento psicótico. Ela vê vultos, ela vê coisas que não existem, ou ela vê aranha caminhando na parede, ou ela conversa com pessoas que não estão ali, que existem só na cabeça dela, só naquele mundo interno comprometido dela. Esses dois questionamentos vão nos mostrar se essa pessoa está operando fora da realidade dela. Ela já está operando em desequilíbrio porque ela apresenta uma variação de depressão e, por horas, ela apresenta uma variação de euforia. Então, quando ela apresenta um comportamento fora da realidade, a gente pode entender que ela está psicótica, que é quando ela está vendo coisas que não existem, que ela está enxergando animais subindo na parede, que ela está conversando com pessoas que não são reais, que são apenas produto da mente comprometida dela, ou quando ela está ouvindo vozes de comando. Que vozes de comando são essas? Muitas vezes são vozes que estão orientando aquela pessoa para que ela possa se matar, ou que ela possa ferir uma pessoa, ou que ela possa se ferir. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa está psicótica, porque ela precisa se medicar. O transtorno psicótico, né, o transtorno esquizoafetivo, ele precisa de uma medicação específica para que a pessoa venha para a realidade. É um comportamento muito dolorido, muitas vezes os familiares ficam apavorados porque aquela pessoa começa a não falar coisa com coisa, não consegue manter um raciocínio, sai totalmente fora da realidade e isso é um pouco assustador. Como dizem, às vezes chegam para a gente e dizem assim, o fulano perdeu o juízo. Não, ele não perdeu o juízo, ele está temporariamente desorientado, mas com medicação e medicação correta e o tratamento sendo feito de forma correta, aos pouquinhos ele vai recuperando a sua sanidade e o seu equilíbrio novamente. Então, poder observar quando uma pessoa, um familiar, está apresentando determinado tipo de transtorno e se ele está com alteração na fala, se ele está com alteração de compreensão da realidade, isso é muito importante que chegue ao médico e que chegue ao psicólogo, porque esse comportamento psicótico precisa de uma medicação específica, vai passar, isso passa. Mas passa com um remédio específico para surto psicótico. Então, é muito triste a gente ver, às vezes, uma pessoa do afeto da gente estar com um transtorno mental e muito mais triste ainda ver ela falando coisas que são sem nexo, não reconhecendo muitas vezes os seus familiares, não sabe quem ela é, não sabe onde é que ela mora, não sabe no que ela trabalha. Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo que é triste, a gente tem que saber elaborar essa tristeza e correr para o médico e para o psicólogo, para que se faça um tratamento logo, né, rápido, para que ela possa, então, recuperar a sua sanidade, o seu equilíbrio de novo e manter o tratamento que ela vem fazendo para qualquer tipo de transtorno que ela possa apresentar. Tá, pessoal? Então, era essa dica que eu queria falar para vocês hoje sobre os transtornos esquizoafetivos. Até a próxima!
E ontem uma telespectadora enviou mensagem aqui para o WhatsApp do NT Sul relatando a falta de médico no posto de saúde do bairro Promorar. Segundo ela, o local está desassistido há cerca de 2 semanas. Nós mostramos a mensagem aqui na tela durante o bloco de interatividade. Bom, a nossa equipe entrou em contato com o secretário de Saúde, Roger Gomes da Rosa, pedindo uma explicação para essa situação. Segundo ele, o doutor Carlos Rodrigo teve que se afastar por problemas de saúde. A contratação de um médico via consórcio intermunicipal está sendo viabilizada, mas a burocracia pode atrasar essa substituição. É possível que o posto fique todo o mês de dezembro sem um médico responsável. A orientação é para os pacientes procurarem a estratégia de saúde da família do bairro ou podem também buscar o atendimento na UBS 14, no bairro Marina. O juiz Daniel Bertol, da Primeira Vara Civil de Cachoeira do Sul, acolheu em caráter liminar o pedido do Ministério Público determinando que a TNSG apresente laudos de vistoria atestando as condições de segurança e trafegabilidade de pelo menos 12 veículos para atendimento da comunidade. O prazo determinado é de 72 horas após a notificação, o que até o momento não está oficializado nos autos do processo, embora o advogado da empresa tenha ciência da decisão. A empresa, inclusive, tentou recurso, mas ele foi indeferido. Em relação à decisão que envolveu a empresa de transportes Nossa Senhora das Graças e o município de Cachoeira do Sul, a interposição de agravo de instrumento pela empresa para tentar suspender a decisão que havia sido dada aqui na primeira instância. Numa decisão inicial do desembargador relator, ele entendeu por bem de manter a decisão. O agravo de instrumento também terá o seu prosseguimento para que depois a 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça dê a sua decisão a respeito, assim como também prosseguirá aqui na primeira instância o processo, porque a decisão que foi dada ainda por mim no tempo em que eu estava designado para a Primeira Vara Civil aqui da comarca. Ela tem também um caráter liminar e depois de apresentadas as devidas argumentações pelas partes e colhidas todas as provas, é que se chegará ao momento da sentença. O desembargador da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, Miguel Ângelo da Silva, não acolheu o recurso da empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, que segue obrigada a encaminhar os veículos para avaliação do engenheiro contratado pela Prefeitura Municipal, Robson Weber. A TNSG questiona as certificações do engenheiro que não atendem exigências previstas em legislação federal e municipal. A interpretação da lei por parte do município, que a gente, teoricamente, não concorda. O que aconteceu? A legislação, tanto municipal e federal, determina que quem pode realizar inspeções veiculares são as chamadas ITLs, Institutos Técnicos Licenciados. Isso tu pode encontrar o respaldo na própria legislação municipal, no decreto 41 de 2016, no artigo 28, e na legislação do próprio CONATRAN e do DENATRAN. Somente essas empresas são aptas a realizar inspeções veiculares. Pois bem, nós fizemos um requerimento para a Prefeitura para atender essa legislação, até para buscar uma maior segurança jurídica na prestação de serviço e para a população. A Prefeitura acabou insistindo de que basta a contratação do engenheiro Weber para cumprimento da legislação para inspeções veiculares. O Tribunal de Contas também já intimou a Prefeitura para comprovar o cumprimento dos requisitos legais pela empresa do Weber na questão de inspeções veiculares, que é o credenciamento perante o DENATRAN e os equipamentos aprovados pelo Inmetro. Embora os argumentos da TNSG, o juiz Daniel afirma que a decisão vem muito mais no atendimento aos interesses coletivos. Nesse primeiro momento, o que foi posto na decisão é que foi acolhida a manifestação apresentada pelo Ministério Público na petição inicial, que o Sr. Robson Rolando Weber já havia, inclusive, sido nomeado para a realização de perícias nessa área. E o município, tanto quanto a empresa, manifestaram-se antes da decisão liminar. O município sustenta que, para a realização dessa atividade de vistoria dos ônibus, não seria necessária a certificação
que a empresa considera necessária. E outro, que se saiba, o município não tem outro profissional nessa área no momento para fazer a avaliação. Então, na existência desse profissional, ele tendo sido já em ocasiões anteriores nomeado para fazer perícias, considerou-se, ao menos neste primeiro momento, que ele poderia continuar a fazer esse serviço em prol da segurança dos veículos. A decisão liminar prevê que a empresa deva disponibilizar pelo menos 12 ônibus para o transporte coletivo, nesse primeiro momento, e que todos esses 12 ônibus estejam certificados pelo engenheiro contratado pelo município. O que ocorre? Todos os ônibus da TNSG estão tendo uma dupla vistoria, e nenhuma das vistorias, tanto do Weber quanto das ITLs, que é onde a legislação determina que sejam feitas, elas reprovam as condições de segurança e trafegabilidade dos ônibus. A única reprova que há documentalmente é através de uma notificação da prefeitura, através do servidor público, de um fiscal de postura, de quem não realiza a perícia. O Weber não condena a trafegabilidade dos ônibus. A Prefeitura também não condena a trafegabilidade dos ônibus, trafegabilidade de segurança. Mas o fiscal de postura, de quem não tem legitimidade, condena a trafegabilidade dos ônibus, ele que restringe a circulação, pelo que não tem respaldo. Esses são questionamentos que nós iremos trazer para o Poder Judiciário para enfrentamento. O que houve foi uma decisão liminar que, enquanto tem esse tipo de discussão na questão das pessoas veiculares, ao menos seja disponibilizado perante o Weber. O que o Ministério Público, como autor da ação na defesa dos interesses coletivos, sustenta é que houve alguns problemas no passado com relação a ônibus da empresa e que, por isso, é prudente que se faça essa melhor avaliação dos veículos na tentativa de dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul e, por isso, que no entendimento tanto do Ministério Público como autor da ação quanto do juízo, é prudente que se faça essa avaliação dos veículos para reduzir os riscos e para que os usuários se sintam mais seguros ao utilizar os ônibus urbanos locais. Na verdade, o que está acontecendo nas inspeções veiculares, elas estão tendo uma dupla inspeção veicular. Isso gera um ônus para o próprio município, porque a gente não pode deixar circulando os ônibus, no nosso entendimento, apenas com a inspeção do Weber. Tem que haver essa inspeção veicular perante uma empresa de TR. Eu te questiono, por exemplo, se há um incidente, por exemplo, um acidente, a primeira coisa que se levanta é se os ônibus estão em condições de trafegabilidade e segurança. A parte prejudicada vai verificar que foi a empresa R. Weber que fez a inspeção veicular. E essa empresa R. Weber não possui o credenciamento no Denatran, e não possui os equipamentos aprovados pelo Inmetro para fazer inspeções veiculares que atestem a trafegabilidade e segurança. Como fica a relação jurídica da empresa, do poder concedente perante o usuário? A gente busca a segurança jurídica e a segurança do usuário, conforme a legislação vigente em âmbito nacional e municipal. Moradores de diversos bairros aqui de Cachoeira do Sul têm sido beneficiados com o calçamento. Isso graças ao recurso do pré-sal. Antes disso, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, foram diversas tentativas, emendas parlamentares, calçamento comunitário, mas nenhuma dessas opções deu certo. A repórter Gabriela Belo está em uma das ruas beneficiadas e conta quando o trabalho fica pronto. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou aqui na rua 24 de maio, onde está sendo feito o calçamento. E comigo está o secretário de Obras, Gabriel Vilpioldi. Gabriel, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Esse trabalho aí que está sendo feito em 40 metros da rua 24 de maio. Isso, é um calçamento que os próprios funcionários da prefeitura estão calçando, né? São 40 metros de rua. Iniciou há 15 dias atrás, já está em fase de término já. Foi adquirido material com o recurso do pré-sal. Deu em torno de 24 mil o custo
do material e a mão de obra toda da prefeitura. Esse trabalho está em fase de finalização aqui já. E como que vai ficar a questão do passeio público dessa rua aqui? Sim, ele está terminando, até amanhã está pronto. O passeio público não está incluído na obra, né? Daí o passeio público seria do próprio morador, que daí fica por conta deles. É a cargo de cada morador. Isso, cada morador cuida do seu passeio. Na verdade, o que vocês estão fazendo aqui, o trabalho que está sendo feito, esses 40 metros, é chamado de um dente da rua, né? Porque antigamente, quando essa rua foi calçada, foi por trabalho, dinheiro também dos moradores e acabou ficando esse pedaço para trás. Isso, algumas ruas vão ficando os dentes, como a gente chama. Essa daqui é uma e essa aqui do lado, que é a General Portinho, também tinha um dente de 83 metros que a gente fez no mês passado, da mesma forma, né? Foi com o recurso do pré-sal e com a mão de obra da equipe de pavimentação da prefeitura. E ao todo, quanto que foi investido na General Portinho? A General Portinho foi em torno de 32 mil para a aquisição das pedras e dos meio-fio. E toda a mão de obra é da Prefeitura de Cachoeira do Sul? Sim, essas duas ruas aqui foi a mão de obra da prefeitura e teve as outras ruas também que foi adquirido as pedras com pré-sal, que foi para continuar as ruas que já estavam em andamento, que eram ruas que terminaram, que foi de recurso de vereadores, né, da emenda impositiva, que foi a rua lá do CIEP, a Lourenço Bandeira. Foi destinado 24 mil para aquela rua, só para aquisição, daí a mão de obra os moradores que pagam lá. Para Gustavo Peixoto também faltava um pedaço, foi destinado uma verba também, 17 mil se não me engano, para terminar. E também que é a rua Olímpio Leal e a Travessa Batista Carlos, são as duas ruas que foram global. A Olímpio Leal deu 180 mil a contratação e 179 a Travessa Batista Carlos. Ali na Olímpio Leal eles já largaram na tarde de ontem a canalização, então nos próximos dias agora já inicia também. São duas obras também do pré-sal. Acredito que tem que estar em casa, está assistindo essa nossa entrevista, que deve estar se perguntando como acontece a seleção das ruas. E aí, secretário, como que é a determinação para qual rua vai ser pavimentada? Essas ruas foram determinadas da seguinte forma, eram dentes que aqui chegava em alguns pontos da cidade e faltava aquele calçamento. Então elas foram escolhidas por isso, por alguns dentes que tinham ficado para trás. Último mês de governo, todas as obras que estão em andamento serão concluídas? Nós temos 21 ruas que são indicação de vereadores, que são impositivas. Essas aí não vai dar tempo de concluir. Algumas ruas já iniciaram, que foi a Milan Cras, tá no meio da obra, e a rua da Bernardo Moura Lírio, também está quase concluída, são duas emendas de vereador. E tem mais 19 que algumas já têm o material colocado, outras falta fazer a canalização, essas não vai dar para terminar até o final do governo, mas a gente não vai parar, a gente vai seguir trabalhando normalmente. Tudo que tem pendente já está sendo passado para o próximo governo? Sim, já foi passado para eles a lista das ruas que são das impositivas para dar continuidade. Ok, então agradeço todos os esclarecimentos e desejo que o trabalho por aqui continue. Obrigado, uma boa tarde a todos. Daniel, então falo aqui da rua 24 de maio, onde esse calçamento está sendo realizado. Volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações, né? Boas notícias para Cachoeira do Sul, calçamento, que é algo tão importante. Quantas pessoas não querem ter a sua rua calçada, né? Pois aí está, portanto, pelo menos algumas ruas recebendo esse recurso tão importante, não é, do calçamento. Bom, nós vamos aqui conferir mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas nesta quinta-feira. Participando com a gente aqui o Luiz Rafael dos Santos, mandando o seu boa tarde. Obrigado, Luiz. Tudo de bom para você aí também. Quem mais? A Elisângela Moraes passa por aqui, a Jussara Lopes, Aninha Robson, só aguardando o cumprimento da promessa do novo prefeito ao vivo, de que a primeira coisa que faria ao assumir a prefeitura, abriria uma licitação para a questão do transporte público. Vamos ver se é só promessa. Então, a promessa de campanha de José Otávio Germano, né, de que sua primeira ação de governo seria abrir a licitação do transporte coletivo urbano, um problema que já se arrasta há anos aqui no município, né? Tomara que saia do papel finalmente, agora na sequência, na mudança de governo. Vamos para a tela, tem mensagens chegando aqui.
O Rivael de Cachoeira do Sul, mais verba para as ruas de Cachoeira, muito bom. Porém, quando calçaram a rua Heitor Ferreira Martins, não calçaram os últimos 25 metros que ela tem. Na hora de cobrar IPTU e iluminação pública, mesmo sem ter, cobram, diz aqui o Rivael, e ele mandou aqui inclusive a foto dessa situação, né? O calçamento chega ali até determinado ponto, mas os últimos metros ficaram faltando, né? Algo que tem a ver aí com planejamento, né, e que infelizmente por vezes termina havendo aí o pecado nesse sentido. A Ana Paula, de Cachoeira do Sul, gostaria de mandar os parabéns para as minhas 3 filhas, Emily, completando seus 17 anos, e as gêmeas Laisa e Brenda, completando seu 1º ano de vida. Que Deus as abençoe e as guie sempre para o caminho do bem. Vamos ver aí a foto que a Ana Paula manda para a gente, que legal, né? Então, parabéns para todas elas, muitas felicidades. E aí, a celebração do aniversário de maneira coletiva, né? Já que está tudo aí pertinho a data. Parabéns para todas elas. Obrigado pela participação e pela foto enviada aqui para o NT Sul. O NT Sul desta quinta-feira está terminando agora. Acesse o nosso site para rever os conteúdos de hoje ou então para acompanhar outras notícias. novotempo.com/NT Sul. Amanhã a gente volta aqui na telinha da TV ao meio-dia com mais um NT Sul especial para você. Ótima tarde, até lá. Tchau!